Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? A nossa atividade de hoje vai ser a correção, certo? De algumas atividades. Eu passei para vocês na segunda-feira, certo? Que ela é da página 204 e 205, certo? Eu vou pedir para vocês que mandem depois mensagem no meu celular para falar para mim que se desse jeito que eu passei a correção hoje, ficou mais fácil para vocês. Que se ficou, aí eu acredito que eu vou fazer desse jeito a partir do próximo bimestre, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui a atividade da página 204, certo? Pediu que, você se lembra dos limericks? Eles são aqueles pequenos poemas engraçados que descrevem situações muitas vezes absurdas. Leia um deles a seguir e aprecie a ilustração feita pelo próprio autor. Havia uma mocinha cujo chapéu os passarinhos deixavam todo ao léu, mas dizia: eu nem ligo, que venham falar comigo os passarinhos que adoram o meu chapéu. Eu passei até um vídeo para vocês, certo? Com algumas instruções sobre os limericks, né? Então a questão era a seguinte: a expressão ao léu significa ficar à toa, sozinho, mas como nos limericks a graça é escrever versos sem muito sentido, qual dos significados você acha que melhor se aplica a essa expressão do texto? Então nós tínhamos a primeira opção: deixar o chapéu bem arrumadinho ou deixar o chapéu meio bagunçado. Então nessa questão, pessoal, a intenção era o quê? Aqui a alternativa 2 é que quero deixar o chapéu meio bagunçado, certo? Depois, sublinhe no poema o trecho que mostra que a mocinha não se importava com a agitação que aqueles passarinhos faziam à sua volta. Então, qual parte que é? Eu nem ligo, certo? 2. Fizemos uma lista das palavras que rimam com chapéu e léu. Leia em voz alta. Então, a gente tem aqui essas palavras, certo? Então, tinha que fazer o quê? Você observou que o som final dessas palavras é o mesmo. Então, como saber se devemos escrevê-las com L ou com U? Um pequeno truque pode ajudá-los a acabar de vez com essa dúvida. Faça atentamente a atividade a seguir. Pinte no quadro todas as palavras terminadas em EL. Então, aqui na correção, vocês podem verificar as palavras terminadas em E, U, estão coloridas aqui de amarelo, certo? Para indicar mais de um chapéu, escrevemos chapéus no plural. Letra B. Agora circule as palavras do quadro terminadas em EL. Então, tem aqui as palavras terminadas em EL que estão circuladas, certo? Depois nós temos aqui, para indicar mais de um papel, escrevemos papéis no plural. Letra C. Complete as listas abaixo com o plural das palavras no quadro, observando as terminações destacadas nas palavras já apresentadas. Então, nós temos aqui quais são as terminações com a palavra EL com EU. Troféu, ficou como troféus, céu, céus, fogaréu, fogaréus, véu, véus, escarcéu, escarcéus. Então, pessoal, o que nós podemos verificar aqui? Quando a terminação é com EU, o plural, ele fica como? Ele fica com EUS, certo? Em todas as palavras, certo? Depois nós temos as palavras terminadas em EL. Papel, papéis. Carrossel, carrosséis. Painel, painéis. Pincel, pincéis. Pastel, pastéis. Carretel, carretéis. Então, novamente, a terminação que tem E e L, elas são iguais no plural, certo? Aí, qual que é a pergunta que tinha aqui depois, para a gente discutir, que seria com a turma? Mas está dizendo o que aqui, Por que pensar no plural da palavra nos ajuda a decidir se ela termina com EL ou com EL quando está no singular? Registre essa descoberta. Então, pessoal, por que acontece isso? Nós podemos verificar aqui, que pensar no plural da palavra ajuda na tomada de decisão, porque se o plural terminar em els, com e, o s, no singular essa palavra vai ser escrita o quê? Com o final eu, certo? Só vai acrescentar a letra S.
Já se o plural da palavra terminar em E e S, no singular, a palavra deve terminar com EL. Então, por que isso pode ajudar a gente? Se tiver alguma dúvida, vocês vão pensar aqui, nossa, a palavra termina com EU ou com EL? Peraí, o plural como é que é? Aí vocês vão tentar lembrar, o plural dessa palavra é de tal jeito. Então quer dizer que essa palavra termina com EU, termina com EL. Então por isso que é importante nesse caso também descobrir, saber o plural de algumas palavras, para que fique mais fácil para vocês saberem como é que vocês vão escrever alguma palavra com EL ou com EU, certo? Depois nós temos aqui a correção da lição de casa 16. Nós temos aqui o poema, vocês terão que fazer o quê? Pinte todas as estrofes do poema. Em todas as estrofes do poema, as palavras que rimam no final dos versos, depois assinale a resposta certa. Nós podemos verificar aí, pessoal, que as rimas, elas estão em quais versos? Estão no segundo e no quarto verso de cada estrofe, certo? Então tá colorido aí para que vocês possam fazer a correção. Depois nós temos aqui, na página 241, temos aqui, você observou que a última estrofe do poema não terminou? Parece que o poeta está convidando-nos a completá-la. Então, vamos lá. O que você faz com sua bici? O desafio é tentar rimar como o poeta. Então, este é uma atividade que tem uma resposta pessoal, certo? Depois, nas 3, vocês teriam que localizar aqui nesse diagrama o singular das palavras no quadro, certo? Tem a resposta para vocês também, ok? Já na lição de casa 17, também é resposta pessoal, que tem aqui um texto, sobre o pardalzinho. O pardalzinho nasceu livre, quebraram-lhe a asa. Sacha lhe deu uma casa, água, comida e carinhos. Foram cuidados em vão. A casa era uma prisão. O pardalzinho morreu. O corpo Sacha enterrou no jardim. A alma, essa voou para o céu dos passarinhos. Então, nós temos a questão A e a questão B como respostas pessoais. Depois temos aqui na página 244, uma interpretação de texto. Releia os 2 primeiros versos do poema. O pardalzinho nasceu livre, quebraram-lhe a asa. Não é possível sabermos quem fez isso com o pobre pardalzinho, mas ao perder sua liberdade, Sacha lhe dedicou alguns cuidados. O que a criança fez para cuidar do pássaro? Então, o que ela fez? Ela deu casa, água, carinho, comida para o pardalzinho, certo? Depois temos aqui 3. No 5º verso do poema diz: foram cuidados em vão. Explique com suas palavras o significado dessa expressão. Pessoal, é uma resposta pessoal, mas ela tem que ser nesse sentido que os cuidados que ela prestou para o pardalzinho, eles não deram em nada, que eles foram inúteis e não salvaram a vida do passarinho, certo? 4. Para você, os pássaros devem viver em gaiolas? Por quê? Também uma resposta pessoal, certo? As palavras abaixo foram retiradas do poema, numérias de acordo com a sua classificação quanto à tonicidade, certo? Então, nós temos aqui, ficou como? As palavras proparoxítonas tinha que numerar com 1, paroxítonas com 2 e oxítona com 3. Então, aqui, livre. Livre é uma palavra paroxítona porque a entonação mais forte é no li, certo? No segundo, asa, o tom mais forte do primeiro A, ou seja, na penúltima sílaba, paroxítona. Na terceira palavra, prisão, nós temos uma oxítona, que o som mais forte é na última sílaba aqui, prisão, no S-A-O. Depois nós temos aqui pardalzinho, a sílaba mais forte é o zi, ou seja, penúltima sílaba, uma paroxítona. A letra, o número 3, a palavra enterrou. Nós temos o que? Enterrou, a sílaba mais forte é a última, portanto, oxítona. Cuidados, a sílaba mais forte é cuidados. Penúltima sílaba que é a sílaba da.
Então, essa palavra é uma paroxítona. Água, a sílaba mais forte, lembrem que quando tem acento já não tem nem o que ter dúvida. A palavra água tem a entonação mais forte na penúltima sílaba. Água. Então, portanto, paroxítona. Jardim. O tom mais forte é qual, pessoal? Jardim. É na última sílaba. Então, ela é, portanto, uma palavra oxítona, certo? Esta, então, foi a correção das atividades de língua portuguesa, certo? Lembrando, como eu disse no início do vídeo, se ficou mais fácil para vocês a correção assim, manda mensagem que eu vou passar a fazer ela a partir dessa maneira, tá bom? Obrigada, beijos!